Imagina que você esteja querendo analisar o desempenho da sua fazenda na última safra. Será que foi uma safra boa? Será que o desempenho da fazenda foi bom? Será que o desempenho econômico do seu negócio rural foi satisfatório? É extremamente importante realizar esse tipo de análise. Todos nós queremos e buscamos desempenhos satisfatórios, e para saber se foi realmente bom, precisamos analisar. Mas analisar o quê? Quais informações olhar? Quais indicadores? Basta somente olhar se sobrou dinheiro na conta? Basta olhar quanto foi produzido? Ou será que se olharmos somente para quanto foi gasto já será suficiente? É claro que precisamos olhar vários indicadores para entender o real desempenho da fazenda, mas mais importante ainda é saber quais indicadores analisar. Pois se estivermos olhando para a informação errada, a nossa análise também ficará errada. Pior do que não ter informação nenhuma para analisar é analisar a informação errada, pois ela irá te induzir a erros nas suas decisões. E neste vídeo vamos focar em um indicador muito comum e vastamente utilizado nas fazendas, o custo por hectare. Você vai entender os motivos pelo qual esse é um péssimo indicador para analisarmos o desempenho de fazendas. E também vai aprender qual indicador usar no lugar dele para se ter uma análise mais confiável dos resultados. Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou engenheiro agrônomo, sócio e fundador aqui da Magia Consultoria. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a importância de a gente ter os indicadores certos para poder analisar o desempenho de uma fazenda. Eu vejo que muitos produtores, muitas fazendas acabam analisando os indicadores não errados, tá? Mas os indicadores inadequados para o objetivo proposto, que seria fazer uma análise sobre o desempenho da fazenda. E eu vou utilizar com vocês aqui um indicador que é o custo por hectare. É um indicador vastamente utilizado, principalmente aí em fazendas de agricultura, mas também em algumas de pecuária. E no meu modo de ver, é um péssimo indicador para você analisar pensando em análise de desempenho da fazenda. E no meu modo de ver também é um péssimo indicador para você tomar decisões, principalmente decisões importantes sobre custos na sua fazenda. Pretendo te explicar o porquê aqui. Ao longo do próximo vídeo estou com o computador aberto para a gente fazer aqui algumas contas com dados reais de fazendas de consultoria que a gente atende, para você entender o que tem por trás desse raciocínio, tá bom? Mas antes de a gente partir aqui para a explicação, eu quero que você compreenda o que é um indicador em si, qual que é a importância dele, né? Um indicador é toda e qualquer informação que você tem na fazenda. Então a gente vai ter indicadores que são mais relevantes e indicadores que, dependendo do que for o objetivo, do que se está querendo analisar, vai ser um indicador sem importância, sem relevância nenhuma. Então, por exemplo, se eu pegar para você e te falar que uma fazenda tem 100 árvores nativas na sua área, na sua propriedade, isso é um indicador. É um indicador que está me indicando quantas árvores nativas tem nessa fazenda. Só que do ponto de vista aqui nosso, pelo menos na parte da gestão, esse é um indicador que não vai fazer diferença nenhuma para eu dizer se essa fazenda é um bom ou mau negócio, se é uma fazenda que deu lucro ou deu prejuízo, se foi um ano bom ou foi um ano ruim. Então, esse indicador de árvores nativas presentes na fazenda, apesar de ser um indicador, é um indicador que não vai servir para a gente. E o custo por hectare, no meu modo de ver, também tem essa mesma característica. Ele não serve para mim tomar uma decisão. No meu modo de ver, novamente, seria muito errado eu utilizar o custo por hectare para tomar qualquer decisão na minha fazenda. Na verdade, tem uma única situação em que eu utilizaria o custo por hectare para fazer algum tipo de análise. Eu vou te falar também qual é ela daqui a pouquinho, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do computador. Eu abri essa planilha de Excel, tá? Já puxei os dados aqui para acelerar um pouco o vídeo, para a gente adiantar, mas são duas fazendas distintas, ambas produtoras de soja e milho, uma em Goiás, outra no Mato Grosso, são clientes de consultoria nosso. Eu separei aqui fazenda 1, fazenda 2, tá bom? E peguei somente os custos da soja para esse caso aqui, não trabalhei com os custos do milho para a gente analisar, tá? Para facilitar também aqui e acelerar um pouco o vídeo, beleza? Então vamos lá, fazenda, deixa eu aumentar aqui para ver se fica mais fácil da gente enxergar. Fazenda número 1, ela deu para a gente aqui um custo total da soja. Isso aqui também são dados da safra 21-22, que já são dados encerrados. A gente não tem ainda os dados encerrados da safra 22-23, tá bom? A gente tem aqui que, primeiro, o custo total com a soja na fazenda número 1 foi de 2.700.000, arredondando aqui os valores, tá bom? E é uma propriedade que planta 527 hectares, tá ok?
O total de produção de soja nessa safra que eles produziram foi 33.185 sacas. Também arredondando, dei uns quebradinhos ali, mas arredondei para facilitar para a gente. Se a gente pegar então o custo por hectare dessa fazenda, ou seja, dividir o custo total pela quantidade de hectares, nos dá R$ 5.265 por hectare. E o custo de produção dela, R$ 83,63. Na fazenda 2, ela teve um custo de 3,5 milhões, total de custo da soja. Ela planta 602 hectares e teve uma produção de 43.814 sacas. Também arredondei o valor aqui para facilitar as contas. Custo por hectare dela, 5.843. Custo de produção dela, R$ 80,29. Bom, a fazenda número 2, ela teve um custo por hectare maior do que a fazenda número 1. Se a gente analisar o custo por hectare, então, a gente vai acabar chegando na conclusão de que a fazenda 2 foi pior, porque ela teve um custo maior, um custo por hectare maior. Só que isso é uma informação completamente descabida e errada, porque isso não é a realidade. Pelo contrário, a fazenda 2, mesmo tendo um custo por hectare maior, como a gente pode ver aqui, ela teve um desempenho melhor, porque o custo de produção dela ficou menor. Aqui o custo por hectare ficou 600 reais a mais por hectare aqui, mas o custo de produção ficou 3 reais a menos por saca. E o que você vai vender? Você vai vender sacas. O que você produz na fazenda? Você produz soja, você não produz hectares. Então o custo por hectare não é o custo de produção. Ele não pode nem ser visto como uma representação direta do custo de produção. Porque como a gente pode ver aqui, se fosse uma relação direta, a gente falaria, ó, teve um custo por hectare maior, então significa que meu custo de produção vai ser maior também. Só que não é assim, a gente não pode fazer esse tipo de conclusão, a gente não pode pular de uma informação para outra de maneira direta sem fazer uma análise mais profunda. Então, nesse caso especificamente, a fazenda 2, apesar de ter tido um custo por hectare superior à fazenda número 1 nesse exemplo, ela teve um custo de produção menor. Se eu tenho um custo de produção menor e o preço da soja é de mercado, não é por fazenda em si, né? Ah, minha fazenda aqui eu dou o preço da soja de tanto, você dá de tanto. Não, essas são as condições de mercado. A soja não vai variar tanto assim de uma propriedade para outra, o mercado como um todo. Então, se eu tenho um custo de produção, que aí é o custo por saca produzida, menor, consequentemente eu vou ter uma margem de lucro maior, mesmo como nesse exemplo aqui, tendo um custo por hectare maior. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de indicador. Minha recomendação é passem a analisar os indicadores certos, os indicadores adequados para você tomar decisões. Esses indicadores são aqueles baseados numa gestão da fazenda de forma empresarial. Vai estar falando aí de margem de lucro, todas as margens de lucro, né? Margem de lucro bruta, margem de lucro operacional, margem de lucro líquido, as rentabilidades sobre patrimônio líquido, rentabilidade sobre ativo total, margem de contribuição, giro total sobre ativo, percentual de custo fixo e percentual de custo variável, o próprio custo de produção em si, mas esses outros indicadores que eles são mais fáceis de ser calculados, né? É muito fácil calcular o custo por hectare, basta pegar quanto eu gastei ele de custo, divido pela quantidade de hectares, me dá o custo por hectare. Ele é muito perigoso, tá? Então, quando você pega ele para analisar o desempenho da fazenda para tomar decisão também, muito provavelmente você pode estar aí tomando decisão errada porque está analisando indicadores errados também. Então, supondo que você é o produtor da fazenda número 2 e conhece o dono da fazenda número 1, aí vai conversar com ele sem saber mais nada de gestão, sem ter muito conhecimento, sem ter muito interesse também. Olha, você vê que meu custo por hectare foi maior. Beleza, então significa, poxa, minha fazenda foi pior, vou ter que procurar estratégia para baixar meu custo, talvez vou ter que economizar em fertilizante aqui no ano que vem, procurar uma semente mais barata, enfim. Aí eu posso acabar prejudicando a produção, e aí sim, na próxima safra, porque eu tomei a decisão errada, meu custo de produção vai ficar maior, porque eu decidi economizar, minha produção também caiu, e aí meu custo de produção acabou sendo maior. Então, esse é o perigo de tomar decisões olhando para informações erradas. Eu falei que tem uma única situação que eu utilizaria o custo por hectare para tomar algum tipo de decisão, para fazer algum tipo de análise. E essa única situação seria se eu estivesse analisando a mesma fazenda
de um ano para outro, sendo que se eu tivesse mantido aqui as mesmas condições, o mesmo tamanho de área. Então, eu vou analisar somente a fazenda número 1, custo por hectare dela na safra 21-22, comparado ao custo por hectare dela na safra 22-23. Qual que foi a variação que teve aqui? Essa informação seria para eu analisar o nível de gasto, tá? Não necessariamente isso vai representar que eu vou ter um custo de produção maior ou menor por isso. Lembre-se, não posso fazer essa conclusão direta entre um indicador e outro, mas eu posso pegar sim um ano e o outro, sendo que se eu tiver mantido aqui a mesma área produtiva, a mesma quantidade de hectares, analisar quanto que eu gastei para produzir na mesma área no ano passado e quanto eu gastei para produzir nessa mesma área nesse ano, por exemplo. Então, essa seria a única situação em que eu utilizaria o custo por hectare para fazer algum tipo de análise. Comparar custo por hectare de uma fazenda com outra, pegar o custo por hectare para comparar, para concluir que meu custo de produção foi alta, isso é totalmente inadequado e, no meu modo de ver, muito perigoso e muito prejudicial se você pegar essa medida para tomar decisões na sua fazenda, tá bom? Espero que você tenha entendido esse conceito aqui, espero que você possa procurar aí mais informações, mais conhecimentos para começar uma gestão na sua fazenda de maneira mais profissional e mais empresarial. E a gente está aqui com nossos conteúdos para te ajudar no que for preciso, beleza? Comenta, curte, compartilha com amigos aí e vamos que vamos.